vocês? Bem? Celulares na mesa. Tô vendo o fundo aí. Então, pessoal, como eu falei com vocês na última aula, a gente vai trabalhar com uma temática diferente aí, que seria a física das pandemias. Acho que até não. Tem mais um rapaz que também de lá também, o Gustavo, que está no slide anterior. O contexto que a gente vai trabalhar é a pandemia, só que tendo uma vista mais científica e física dela. Como eu falo para vocês, a física está em todo lugar, mesmo na pandemia. Então, vamos contextualizar vocês aí sobre o nosso mundo, né? Então, vamos imaginar assim, que para ter uma pandemia, a gente precisa de algumas receitas, a gente precisa que algumas coisas aconteçam. Primeira delas, vamos tentar pensar um pouquinho aqui. Primeiro ingrediente da receita. Vamos imaginar, somos a gente, né? E a população mundial nos últimos anos, ela vem aumentando. Todos concordam, né? A gente está aumentando a nossa população a cada dia mais e mais. Então a primeira receita é a nossa população. Pode ver que tem um gráficozinho aqui, né? Um mapa mundo, na verdade, né? A população mundial. E daí a população está aumentando. Então vamos dar uma observada nesse gráfico aqui. Atualmente a gente é 7,75 bilhões, 7 bilhões e 750 milhões de pessoas, né? É gente pra caramba. E vocês ficam chorando por causa de namoro e namorada. E, ó, 7,75 bilhões, gente. Não esqueçam disso. Então, atualmente são 7,750 bilhões. E a projeção para 2050 seja 9,7 bilhões. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse gráfico aí? Alguém consegue observar algum padrão, alguma coisa aí? Gabriel, Gabriele? Ju? Consegue? É um gráfico, vamos ver aqui primeiro, vamos tentar entender. É um gráfico que ele mede quanto tempo que levou para cada bilhão. Então a gente não tem dados antes de 1800, né? Não temos dados nenhum, mas de 1800 em diante a gente tem dados. Então, vamos dizer, desde o começo da humanidade até 1800, levou aproximadamente, levou 1800 anos, né, se contar desde a época de Cristo, né, para atingir o primeiro bilhão. Aí, a partir daí, levou 123 anos para atingir o segundo bilhão, 33 anos para o terceiro bilhão, 15 anos para o quarto bilhão, e assim foi. Nesse ponto aqui, a gente atinge lá o quinto e o sexto bilhão só com 12 anos de diferença. Né? Quinto com 12, o sexto com 12 também. E a partir desse momento aqui, a partir de 1999 em diante, a população ela começa cada bilhão começa a demorar um pouquinho mais. Vocês sabem me dizer o que pode ter ocasionado essa mudança na filosofia da reprodução humana de coelho? E aí, vocês sabem me dizer? Avanço da medicina? Hã? Avanço da medicina? Tem avanços da medicina, de fato. O que aconteceu? Não só os avanços da medicina, nesse caso aqui, né, no caso dos bilhões, né, quando foi desenvolvendo a tecnologia, as pessoas foram morrendo, e mais tempo elas foram vivendo. E isso contribui para o aumento populacional, né, sem sombra de dúvidas. Mas tem um outro fator aí, que eu quero chamar a atenção de vocês de 99 em diante. O que vocês acham que aconteceu aí de 99 em diante? Por que o gráfico está mudando, né? Tá vendo que a tendência é que leve mais tempo para aumentar 1 bilhão. Por que será que está acontecendo? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? É um evento apocalíptico? As pessoas estão deixando de namorar para ficar vendo Facebook, Instagram, Twitter? Sabe que tem um estudo sobre isso, que as pessoas estão deixando de namorar para ficar mexendo na internet. Estão virando otakus. Então, vamos lá. O que vocês têm aqui na sala de aula? Qual acesso? Que tipo de serviço a gente fornece para vocês? Estudo. Educação.
De 1999 em diante, na verdade, começou aqui mais ou menos, o nível de educação aumentou bastante mundialmente. As pessoas tiveram mais acesso à educação, no contexto geral. E isso, instrução, leva a pessoa a evitar a gravidez indesejada, por exemplo, a usar métodos contraceptivos. Você tem o conhecimento, você evita de ter 5, 6 filhos, como era seus avós. Seus avós tiveram bastante filhos? Não? E por que seus avós tiveram filhos? Tinha TV na casa deles? Tinha TV na casa deles? Vocês nunca ouviram isso? Da TV na casa deles? Só uma filha. Vocês já ouviram a piada da TV em casa, né? Já? Então, para quem não sabe, antigamente, quando tinha TV em casa, as pessoas não brincavam muito. E quando não tem TV em casa, acendiam a brincadeira. Porque a diversão delas era isso. Não esqueçam disso. Tentem relacionar com isso que eu estou falando. E aí, quando a pessoa começa a ter um maior grau de instrução, ter acesso a meios contraceptivos, tem acesso à educação, sabe ler e escrever corretamente, ela começa a pensar se vale a pena não ter filhos, ou mesmo não quer ter filhos. Então, eles pararam, teve essa mudança, né, principalmente conforme o grau de instrução, e a tendência é que logo a gente chega a um ponto que a população estabiliza também. É o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Bom, aqui é o crescimento populacional nos últimos, de 1700 até hoje em dia não, até projeção de 2100. Olha que interessante, aqui a gente tem a taxa, né? A taxa de crescimento populacional, e vai aqui. 1950, o que aconteceu alguns anos antes? Segunda Guerra Mundial. Tá, e teve um outro evento que ficou muito conhecido ali, que é os Baby Boomers, né? Que foi a geração, acho que é Baby Boom, na verdade. Baby Boomers. Baby Boomers é os desde que nasceram. O Baby Boom. O que seria isso? É uma grande quantidade de nascimento de crianças, porque o pessoal estava em guerra, né? Não se deve ser guerra com um grande desastre, né? Então a população foi se reproduzir. Muito coelhos. Então aí aumentou a taxa por volta de 1950. Certo que até aqui não tem o ângulo, né, da nossa reta aqui, lembra dos ângulos, não é tão inclinado. A partir daqui ele já inclina bastante. E se a gente for ver a partir de 2019, que é da onde eles começaram a fazer as estimativas, em 2019 a população é de 7,7 bilhões, em 2050 9,7 e em 2100 aproximadamente, segundo as estimativas, 10,9 bilhões. Quer dizer que aproximadamente por volta de 2100 a população mundial vai se estabilizar. A tendência é essa. Pode acontecer muitas coisas. Uma guerra, um meteoro cair e destruir o planeta inteiro? Pode ir a zero. Não vai a zero, gente. Mas ele pode tender a zero, chegar bem próximo de zero e não ser zero. Mas então a gente tem esse gráfico em contraste da taxa, né? Aqui a gente tem a taxa, ela por volta de 1968 ela chegou ao pico dela, que foi de 2,1%, quer dizer que a população mundial estava crescendo 2,1% anualmente, e depois ela começou a cair. Ela foi caindo. Hoje em dia eu diria que está mais ou menos em torno de 1%, não mais que isso. E a tendência é que ela chegue próximo a zero em 2100. Então, próximo a 2100, a população mundial provavelmente parará de crescer, estabilizará e vai começar a ter declínio. Né? Isso vai continuar sendo esperado. Por que tem um declínio? Porque as pessoas vão começar a morrer mais do que nascer. Então, isso aí é uma preocupação para todos os países que têm previdência social. Né? Você tem que ter bastante gente trabalhando sem manter a pirâmide. E, nesse caso aqui, vai ser um problema no futuro, né? Provavelmente vai ser um problema para os filhos de vocês, ou talvez para os netos de vocês. Não se preocupe com isso, não. Só não se preocupe, planeta, gente. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da receita do bolo. O bolo da pandemia, né? Que é o desmatamento.
Aqui, não acho que não dá para vocês verem muito bem, mas aqui a gente tem o contraste da floresta amazônica, né, com a parte devastada dela. É uma imagem bem forte, né, se vocês vão ver. Tem até uma estradezinha que eles fizeram aqui. Contrasta bastante, né, porque a floresta e a parte desmatada. Essa parte demora para se recuperar naturalmente. Então, o segundo ingrediente de uma pandemia legalzinha aí é o desmatamento. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas bem interessantes para vocês poderem visualizar. Vamos lá, aqui. Vou dar uma certinho. Tá podendo na internet? Não caiu na internet. Será que está na internet? Eles também têm acesso ao Google. Só dando laser aqui também. Esse mapa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, ele é um mapa que foi construído com dados reais, né? Nossa, não dá nem para ver. Se vocês puderem apagar a luz aí atrás. Agora vocês conseguem ver, né? Ele é um mapa, né? Que foi construído com os dados reais. Ele é baseado no Google, né? No Google Maps. E a gente consegue ver o avanço, né? O avanço do desmatamento. Vamos focar primeiro no Brasil, aqui, depois a gente dá uma olhada em outros países, tá? Aqui, os que estão em vermelho são desflorestamento por ano, né? A gente tem dados desde 2000 até 2019. Então, aqui tá vendo que tem as corzinhas aqui, ó. 2000 é amarelo, 2018 é vermelho, 2019 é verdezinho. Então, a gente tinha bastante desflorestamento no passado, né? Bastante contribuições, principalmente na área da Amazônia aqui. Então, vamos dar uma olhada em uma outra coisa aqui. Vamos ver agora entre anos, né? Vamos ver entre perda de floresta. Isso aí foi a parte de perda de floresta dos últimos anos. Deixa eu diminuir, acho que está muito grande. Ó, foram áreas que teve perda de floresta nos últimos, entre 2000 e 2019, mais ou menos 20 anos. Então teve bastante coisa que foi perdida aí. E olha, principalmente próximo, tá vendo aqui? Aqui a gente tem a parte da floresta amazônica, né? Olha que interessante, a perda maior foi nas áreas de divisa com a floresta amazônica. Quer dizer que, em outras palavras, eles estão empurrando a floresta amazônica para cima. Isso aí acontece em outras grandes florestas do planeta também. Floresta que a gente tem aqui, gente, lembra da geografia? Vamos lá, vamos poucas florestas tropicais do planeta, além da nossa. Floresta do Congo, né? Então aqui também tem uma floresta tropical. Vamos ver um outro gráfico que é bem legal. Como é que está na região da Sibéria? Sibéria, não sei que legal. Aqui é um gráfico que ele mostra os dois, né? Ele mostra tanto as perdas como os ganhos, ou também quando aos dois, ganhos e perdas. Observe que de 2000 e... Aqui é floresta, né? Observe que de 2000 a 2019, para vocês verem quantos pontos vermelhos tem, ó. Tem bastante. Aqui houve ganhos e perdas, mas se você observar, tem poucas áreas que realmente teve ganhos. E boa parte desses ganhos nem é ocasionado pelo próprio homem, é a própria floresta que se regenera. Ela tenta se reconstruir. Olha para você ver, somente perto dos rios, olha aqui para você ver, ó. Para vocês verem como é que são. Somente perto de rios. Então, olha como a gente está. Deixa eu voltar aqui mais para a gente ver outras florestas.
Olha que interessante, ó, as poucas florestas que ainda tem no planeta. Quais países que a gente tem aqui, pessoal? Vamos falar em termos de população. Que países que a gente tem aqui nessas duas regiões? China e Índia. China e Índia. Os dois, né? Só considerando os dois. Tirando os outros países menores que têm população muito grande aqui. Eles dão em torno de 60% da população mundial. Só os dois. Mais ou menos em torno de 4 milhões de pessoas ali. Vai ver, quase que não tem mais nenhuma floresta remanescente na área deles. Tem aqui no sul da China, que aqui tem muita montanha, mas essas áreas aqui deles tem muito pouco. Na Índia também quase nada. Então provavelmente eles desmataram toda a floresta que eles têm lá. Vamos avaliar um outro aqui agora. Um outro. É bem interessante. Esse aqui é um outro mapa que ele mede o desmatamento global. Global não, no caso aqui no meio do Brasil. Né? Acho que esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui é um mapa mundial. A gente tem um mapa mundial aqui. E aqui a gente tem a quantidade de área por hectare que é desmatada. Esse gráfico aqui, ele começa em 2000 e... deixa eu ver, acho que começa no ano de 2000. Deixa eu ampliar a tela aqui. Começa no ano de 2000, se não me engano. Aqui, ó, 1990, na verdade. Olha que seja interessante. 1990. O Brasil já se destaca aí já, né? O Brasil já era meio flamenguista nessa época, né? Todo vermelho. Mas não é um vermelho bom. É que entre 1990 e 2000, ele avança de 10 anos em 10 anos, tá? Só na última fase ali que ele avança 5 anos. 10 em 10 anos, a gente perdeu por ano, né? Está em inglês aqui, mas dá para entender bem perfeitamente. Ó, em 1990, a gente perdeu 3,78 milhões de hectares por ano. 3,78 milhões de hectares por ano. Vamos anotar esses números só para a gente registrar um pouquinho. Tá. 3,78 mil por ano, né? E de hectares, né? Por ano. E aí, vamos avançar para ver se mudou alguma coisa nos últimos anos. Então vamos para 2000. Nossa, a gente continua vermelho ainda, gente. Em 2000, entre 2000 e 2010, tá vendo? Em 2010, até por volta, entre 2000 na verdade, né? Entre 2000 e 2010, a gente teve um aumento de desmatamento. Esse foi de 3,95. Vamos lá. Vamos lançar mais 10 anos aí. Aqui é o gráfico específico, né? Vamos voltar aqui. Acho que é só do Brasil, né? Não foi só do Brasil. Ué, deixa eu voltar, acho que avançou. Sumiu aqui. Tá. Aqui a gente é 1990.
3,78, 3,95, a gente teve um leve aumento em 2000 isso aqui a gente está em 2000, já está nos anos 2000, né? Então vamos lá, pode ver que os Estados Unidos teve alguma recuperação das suas florestas, aqui na China também, tá vendo? Eles recuperaram bastante. Esses países eles já tinham desmatado boa parte da sua floresta, então isso aí foi programas que eles fizeram que foi isso também. Eles começaram a observar que as florestas elas são muito importantes para o cultivo agrícola, né? A floresta é capaz de limitar, por exemplo, pragas e outras coisas. Então, eles começaram a observar isso daí, que foi importante para a parte, não só essa também a parte da questão do cultivo, né? A parte de preservação ambiental, principalmente por questões climáticas, né? Por efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa sempre existe no planeta, tá, gente? O efeito estufa é uma coisa do planeta. O que não é do planeta é as mudanças que a gente está fazendo no nosso planeta. Por exemplo, aumento de quantidade de gás carbônico na atmosfera. E isso aí aumenta a temperatura do planeta um pouco a mais. Mas esse pouco a mais é o suficiente para derreter as calotas polares. Lembra que lá está mais ou menos a 0 grau. 0 grau a gente tem gelo. 1 grau a gente já tem água. Então 1 grau é muita coisa para 0 grau. Então isso aí pode derreter. E lembrando que se derreter, boa parte dessas áreas costeiras aqui vão sumir. Provavelmente uma parte daqui também. Então é muito importante. Vamos avançar mais um pouquinho. Em 2010, a gente teve uma diminuição do desmatamento, né? Aí está calculando os outros anos, né? A gente diminuiu, foi só uns 154 milhões de hectares por ano, muito pouco. Muito pouco nada, vocês vão ver quanto isso aqui é. A gente não tem dimensão, gente, de como isso é muita coisa. E em 2015, né, que foi a última vez que eles fizeram o levantamento, só perdemos 1,45 milhões. É muita coisa. Gabriela, acende a luz, por favor, para mim. Vamos fazer uns cálculos. Olha para você ver como as coisas são interessantes, né? Vamos fazer um contraste aqui. Aqui esse mapa aqui, ele é um mapa que dá as dimensões dos estados, né, das unidades federativas. Então vamos analisar aqui. Aqui a gente tem em áreas por quilômetro quadrado. 1 hectare, ele é proporcionalmente igual a, deixa eu colocar o valor aqui, mas ele deve ser 0,1 km. 0,01 quadrado. Eu desmatei 3,78 milhões de hectares por ano. Quanto daria essa conversãozinha de área? Hectare para quilômetro quadrado? Como vocês fariam para fazer isso? Quanto que é milhão? 10 elevado a quanto? 6, né? Então, 3 3,78 vezes 10 a sexta vezes x, né? Essa regrinha de 3 é tranquilinha, né? Passa para lá, passa para cá. O x ele vai sair em qual unidade, gente? Quilômetros quadrados, né? Então vai lá, vamos fazer aqui. O meu x 3,78 vezes 10 a sexta vezes 0,01 é quanto? Isso aqui não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2? Todo mundo concorda, né? Concorda, né, gente? Potência, não esqueçam. Isso cai. Vou colocar aqui, ó. 0,1 é igual a mesma coisa aqui. Menos 1. 0,01 menos 2. Então, você não precisa ficar
cálculo. Se cair uma questão igual a essa no Enem, vocês só vê e mata. Aqui, ó. Só subtrai 2 aqui. Então, por ano, em quilômetros quadrados, né? Então a gente vai ter aqui uma x, ele vai ser igual a 3,78, né? Vezes. Vou colocar agora a pontinha aqui, tá? A gente vai multiplicar vezes 10 a sexta, né? Vezes de novo 10 menos 2, né? Ó, aqui. Isso aqui é quilômetros quadrados, né? Quanto que dá, gente? Essa parcela aqui, quanto que dá? 10 a sexta menos 10 a segunda. E isso daí vai quarta. 3,78 vezes 10 a quarta. Quilômetros quadrados por ano. É pouco ou muito? Você acha que isso daí é pouco ou muito? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que é pouco ou muito? Vamos dar uma olhada aqui. Olha como esse valor é interessante. Aqui a gente está em bilhões, ó, centenas, milhares, milhões, né? 1 bilhão, 559 milhões, 100 e pouco. A gente tem aqui 3,78 vezes 10 a quarta, é a mesma coisa que 3,78 vezes 10 mil, né? Vai dar mais ou menos 37.800 km quadrados por ano, né? Será que, qual que é o estado equivalente a isso aqui, hein? Ó, dá mais ou menos, a gente tem 21 mil, né? 1.000 milhões. Isso aqui é maior que o Distrito Federal, praticamente. Ó, o Distrito Federal é 5 milhões, né? Só que ele é por ano, são 10 anos. Então, você pode, se você fosse multiplicar isso aqui para saber a quantidade em anos, né? Dos 10 anos, no período total, seria a mesma coisa aqui, 10 aqui. Que vezes 10, de 10 anos. Lembra que o gráfico está em 10 anos, né? Então, seria 10 aqui. 10 aqui dá quanto, gente? Vamos fazer a quarta primeiro, para a gente não se perder aqui. Vamos lá. X é igual a 3,70 quantos? 8 vezes 10 a quarta. Essas potências vocês sabem mexer, né? Quanto que dá isso aqui em milhões? Ou unidade? Hã? Quanto que dá? 17.800? Põe assim, né? Vamos multiplicar. 17.800. Só que isso é por ano, né? Vezes 10. Então a gente vai ter 378.000 quilômetros quadrados. Gente, isso aqui é muita coisa. Pra vocês terem noção. Pra vocês terem uma noção de quanto é isso em termos de valor, vamos dar uma olhada no mapa para vocês verem. O mapa, se não me engano, ele tem uma escala. A gente pode ir na escala para vocês terem noção de quão grande isso aqui é. Às vezes a gente não tem noção porque a gente está acostumado a usar metros, né? E quando a gente usa quilômetros, aí muda bastante coisa. Vamos dar um zoom aqui no estado de... Tá vendo? A gente tem escala aqui, né? Vamos lá, escala. Cara, é uma área de 378 mil quilômetros quadrados. Uma coisa muito grande. Bom, só para vocês terem uma noção. Isso aqui tem 100 km, ó. Essa unidade aqui, ó, a escalinha dela. Então, isso aqui no Brasil tem 100 km. Olha, tem áreas aqui gigantescas. Apaga a luz de novo, por favor, Zé.
Obrigado. Olha para você ver, olha essas áreas aqui, ó. 100 km, olha isso aqui, ó, 100 km, 100 km, 100 km. Ó, 100 vezes 100, 1000 km quadrados de área desmatada. Quanto que é 100 km? Daqui até o Janeiro, você chuta que tem quantos quilômetros? Mais ou menos. Só para a gente ter uma noção, para vocês verem como que é distante. Aqui até o Rio de Janeiro tem mais ou menos 370, 380 km. E aqui, lógico, a gente está falando em comprimento de distância, né? A gente está falando em área. Mas é 100 km. Ó, vamos pegar aqui para vocês verem. Ó. 100. Ó, 100, 200, 300, 400. Só de área desmatada, linha reta. Sem somar o que sobe também. É muita coisa. Então, se a gente voltar para a área dos estados ali, ó, vamos lá. Obrigado. Cadê as áreas dos estados? Estado. Nossa, tem que adiantar aqui para falar minha aula, né? Vamos lá. Ó, aqui é 5.760 km², né? Se você multiplicar isso aí por mais umas, digamos aí que a estimativa dele era em torno de mais uns 20 anos, né? Aí foi só de 10 anos. Isso se manteve por alguns anos, né? Foi de 10 anos e se manteve durante mais ou menos. Era de 1900 e quanto? O gráfico? Quando eu comecei a fazer o cálculo? 90. Hã? 90? De 90 para cá tem 30 anos, né? Então vamos deixar o mesmo valor, só para a gente ter uma estimativa. Ó, 3 vezes, né? 30 anos, né? 3 vezes esse valor aqui vai dar mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados. Quase a metade quase a metade não, 1/5, né? Praticamente, do Distrito Federal. Mas olha para vocês verem, 1/5 e do tamanho do país do meio. É grande, velho. Não é pequeno, não. É muito grande. E a gente não tem noções, né? Mas é muito grande. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Está quase. Bom, e aí o clima vai se formando, né? Aumento da população, mais desmatamento. O que acontece quando você aumenta a população? Se você aumenta a população, você precisa de mais área para ocupar. Isso de área ocupar não só habitação, mas de comida. Você precisa ter mais comida. Apesar dos últimos anos a gente ter aumentado a eficiência, né, da produção de comida, ainda a população também está aumentando. Então você tem que compensar isso de que maneira? Aumentando a área de cultivo. Não é todos os países que têm tecnologias avançadas que podem aumentar a eficiência ao máximo que o solo pode oferecer. Então, aumenta-se as áreas de cultivo, desmatando a mata. Quando você desmata a mata, o que acontece? A onça que está lá, o morceguinho que está lá, eles vêm para onde? Para as cidades. E aí você aumenta o contato humano com aquilo ali. Se você aumenta o contato humano, há uma possibilidade de ter mutações dos próprios vírus. Por exemplo, a Covid foi uma mutação causada por contato de vírus humano com vírus de outros animais. No caso, foi do pangolim ou do morcego, um dos dois. Acho que foi do pangolim. Até hoje ainda está meio escura essa história. Que nem a varíola do macaco, foi mutações. Então, vai haver mutações, né? Infelizmente, há contato entre humanos e animais e há tendência a aumentar essas mutações. Toda vez que aumenta essa mutação, o vírus não é reconhecido pelo corpo humano. Não como ele era, por exemplo, H1N1. Ele não, foi um vírus que ele teve mutação. É reconhecido como uma gripe, que nem o próprio coronavírus que teve agora. Ele é conhecido como uma gripe também. Só que teve a mutação genética ali e ele ficou mais agudo na questão pulmonar, causando insuficiência. Questões de saneamento básicos, condições precárias também são, nem todos os, nem no Brasil aqui mesmo a gente tem todos os estados, né, cidades com saneamento básico, né, isso também ajuda, né. E outra coisa que é muito mais interessante, né,
E aí, por que a mudança climática, né, as mudanças climáticas, elas podem contribuir para o surgimento de vírus e bactérias adormecidos? E aí, mediciners? Porque pode ser que tenha vírus congelado e com o derretimento eles ficariam livres. Isso aí, pessoal. Vírus e bactérias têm uma capacidade gigantesca de se manter adormecidos por um longo período de tempo. Isso eu digo longo pelos 40 mil anos, 50 mil anos. Já teve, se não estou enganado, eles retiraram placas que tinham vírus lá que estavam adormecidos. E eles voltaram ativos depois disso, que é o pior. Só que a gente tem que pensar que a gente não tem nenhuma unidade com isso daí. Nada, zero. Isso aí, dependendo se for muito mortal ou se tiver 1% a mais de mortalidade, do que a Covid, é um pandemônio mundial. É uma devastação do planeta inteiro. 1% é muita coisa, você acha que 1% é pouco? 1% de 200 milhões é quanto? Só 1% de 200 milhões. Questão do Enem, 125 de matemática. 1% de 200 milhões, quanto dá? São soninhos? Vai lá, 10% então, de 200 milhões. Vai, 1%, você está fazendo cálculo de novo. Eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo rapidinho, se der, vocês não errarem. Ó, 200 milhões é o total. 10% é 1/10, seria 20 milhões. E 1%, 2 milhões. 2 milhões? É, 2 milhões. 100%, 200 milhões. Corta um zero, 200 milhões. 10%, 20 milhões. Corta mais um zero, 1%, 2 milhões. 2 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente. A Covid, se não estou enganado, ela era em torno de 0,7, 0,8% das pessoas acabavam falecendo. Isso é muito pouco, se comparado com outros vírus. Por exemplo, vamos avançar mais um pouquinho aqui para a gente ver. Depois eu vou explicar isso para vocês. Então é bastante coisa, 1%, 2%. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o significado das coisas. Outra coisa que é importante a gente ter aí é um pouquinho a questão de saber diferenciar entre o que é surto, o que é pandemia e o que é epidemia, que a gente vê muitos bem sabe diferenciar. Surtos são coisas locais, por exemplo, tem um surto de dengue aqui em Itajubá, mas aqui não tem surto de dengue, então é local, Itajubá. Agora, uma epidemia já envolve mais de uma cidade, por exemplo, a epidemia pode cobrir o teu território nacional. H1N1 é um exemplo. E uma pandemia, ela precisa estar em todos os continentes do planeta. Tá? Frisem isso se cair alguma questão no Enem, por favor, isso. Pandemia precisa estar em tudo. O mundo inteiro. O mundo inteiro em catástrofe, destruição. É a pandemia. Entendeu? Epidemias local. H1N1, por exemplo, a própria dengue também pode ser considerada epidemia, depende se vai pegar vários estados. Às vezes dá um surto da dengue. O Zika foi considerado epidemia porque teve em outros lugares, mas não pegou o mundo inteiro. Então, vai ser pandemia, o planeta inteiro. Tá bom? Então, vamos avançar aí. Pessoal, ficou claro isso para vocês? Isso é importante, vocês saberem a diferença. É uma questão da descrição. Que interessante. Bom, quero que vocês observem duas datas aí que é muito interessante. Né? Baby Boom lá, ou conhecido como Boomer, a geração destruidora do planeta. Aqui a gente tem as principais florestas, né? Tropicais aí, as maiores, né? Que é a Amazônia, do Congo e do sudeste da Ásia lá. Você lembra que estava verdezinho lá no sudeste deles? Essa daqui. Observe que por volta de 1950, o nível de desmatamento anual, a taxa, né? Aqui a gente tem uma taxa quilômetro quadrado por ano, igualzinha a taxa que a gente calculou aqui, ela vai aumentando. A mesma coisa acontece aqui, em 1950. Olha que legal, a gente pode correlacionar esses dois gráficos. Os dois podem ficar juntinhos. Que gracinha. 1950, olha a curvinha aqui, ó, ela vem de bolinha, aí ela pega que bum, que as criançadas começam a nascer tudo, né?
crianças têm que comer, então eles têm que começar a aumentar o desmatamento. E aqui é a projeção, né? Aqui eu falei para vocês, a projeção mais modestas, ela pode prever que em 2100 a gente tem em torno de 7,3 bilhões, quer dizer, a população ela comece a reduzir, ou, sei lá, se o pessoal parar de ver TV de novo, a gente pode chegar a 15 bilhões. Então, vejam TV, pessoal, não se reproduzam. Por que isso acontece, né? Porque, qual é o efeito que isso tem numa pandemia? Para que serve isso? Qual o sentido disso, né, gente? Tem um sentido muito importante, que a gente vai ver aqui agora. Aqui é uma história, né? Vou dizer, não, é uma timeline, né? De todas as doenças, né? Doenças, pragas, epidemias que a gente teve nos últimos, desde que a gente conhece a história, né? A gente tem todos aqui. Temos aqui coqueluche, temos a peste negra, na verdade não pode ser chamada assim, peste bubônica, aqui já está com peste negra. Temos a grande praga de Londres, temos a gripe espanhola. E observe, aqui, entre as pandemias e epidemias, a gente tem uma distância considerável, né? Olha para vocês verem, ó. E aí, quando a gente vai chegando aqui por volta nessa faixa aqui, que é de 1950 para cá, você observa que a quantidade, né, de epidemias aumentou bastante. Então, no fim das contas, tudo está correlacionado. Então, o aumento da população correlaciona com o aumento do desmatamento, que aumenta com a pandemia. O que isso quer dizer? Que no futuro, pandemias serão bem comuns. Matemática não erra, gente. Pandemias serão bem comuns. Porque a gente observa todos os padrões, né? Ó, daqui para cá, olha quantas pandemias ele teve gripe, né? A gripe da chinesa lá de Hong Kong, em 1968 e 70, matou 1 milhão de pessoas. O HIV também é uma pandemia, sabe, uma pandemia. A Covid, até setembro de 2020, tinha matado mais de 1 milhão. O Ebola, a gripe suína, o SARS, são todas epidemias de no máximo 20 anos. Agora, tirando o HIV, né? O HIV tem 40 anos já. Mas as outras são todas bem recentes. Então a tendência é aumentar. E principalmente depois de 1950, né? A gente viu que teve um contato maior entre nós, humanos, né, com os animais. Que é triste, né, se você for parar para pensar, né? A gente poderia viver com a nossa natureza, ter contato com a natureza de uma forma equilibrada, né, sem destruir tanto. Né? Como eu falei para vocês, as tecnologias aí, principalmente da agricultura, tem bastante tecnologias que realmente aumentam a eficiência sem a necessidade de você destruir mais a mata, você abrir mais a mata. E toda vez que a gente abre a mata, a gente tem contato com animais diferentes. Principalmente os vetores, né? Por exemplo, o mosquito da dengue, que agora ele já é zika, chikungunya. Cara, o mosquito da dengue é um projeto de vida, ele expandiu, ele saiu de 1 e foi para 3, ele é um vetor violento. Então a gente aumenta o contato mais com esses animaizinhos. E o contato não precisa ser direto, pode ser direto. Que nem o mosquito vai lá, pica o macaco, pica o humano. Aí nesse aí tem algum vírus ali dentro ali que sofreu alguma mutação dentro dele. E passa pra gente. E aí ele espalha, o vetor vai espalhando todo mundo. Então é bem interessante isso daí. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Pessoal, acho que eu vou parar por aqui. Aí na próxima aula eu começo a brincadeirinha com vocês aí, da parte da física. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Então, se preparem para o Apocalipse, gente. As próximas aulas vão ser mais para salvar a vida de vocês. Então, alguns experimentos aí. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos encerrar a aula por hoje. Até semana que vem. Não chorem de tristeza. Olha, você vê que bonitinho que está esse vírusinho. Doido para contaminar vocês. Ó. Vocês vão ver que todas essas coisas aqui, a gente pode explicar usando física. Contato entre as pessoas. Contato que, por exemplo, eu bato em você, depois eu vou bato nela.
eu posso explicar a transferência da doença. Tem vários modelos, na verdade, boa parte da disseminação da Covid, ou da Covid, ou de qualquer outra pandemia que vier no futuro, elas são explicadas com usando física. O modelo que a gente fala, né, que esse nome aqui de estatística, elas são usando física. Eles são explicadas com física. Viu? Vocês vão ver nas próximas aulas, somente nas questões das máscaras. Das máscaras, vocês vão ver que tem muita coisa legal, principalmente o orame teste, vocês vão ver. Pessoal, então eu vou encerrar por hoje aí, que eu acho que o professor já chegou. Qualquer dúvida, só me chamar lá. E é isso aí. Obrigado por todos. Vocês estão muito quietinhos hoje, né? Muito quietinhos. É o frio ou a chuva? Eu não botei pra gravar, né? Aí eu vou ficar muito triste.